Olá, ouvintes, bom dia. Estamos começando nesse sábado o programa Ecobagagens para toda São Paulo, Grande São Paulo. Hoje, tratando sobre saúde aqui no programa, estou recebendo a nutricionista Rita Novaes, que vai nos falar um pouco sobre alimentação, dicas importantes sobre doenças autoimunes, qualidade da água também, para poder tratar algumas enfermidades. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. O frio é uma época um pouquinho complicada, né, doutora, para alimentação, não é? As Com pessoas geralmente certeza. comem mais. As pessoas ficam com mais frio, têm vontade de comer mais alimentos quentinhos e as verduras, legumes, as pessoas muitas vezes acabam esquecendo. Vamos falar um pouquinho hoje, doutora, sobre no início do programa sobre doenças autoimunes. Nós sabemos que existem aí mais de 50 tipos e é um tema que precisa ainda ter esclarecimento, educação, informação, não é? Isso precisa sim. As doenças autoimunes cada vez mais estão aparecendo. Nós temos hoje pessoas por volta de 20 e poucos anos tendo doença autoimune, coisa que no passado apareciam por volta de 45, 50 anos. Então, hoje você tem a questão da alimentação, do meio ambiente impactando totalmente nessa questão das doenças autoimunes. É isso que eu ia me referir. Antes de a gente continuar, também apresentar o Luciano Pereira, que está conosco aqui hoje participando do programa. Luciano, bom dia. Bom dia, obrigado. Vamos aproveitar os ensinamentos aí da Rita. Vamos ver o que a gente consegue passar para os nossos ouvintes. Obrigado. Bom, você tocou num ponto importante, que é um alerta também. Toda mudança climática, ela provoca impactos no ser humano. Infelizmente, ainda se tem esse véu encobrindo a grande verdade que é o ambiente, o meio ambiente influenciando no nosso organismo, no nosso dia a dia. E a mudança, a opção pela má alimentação, ela também cobra. Ela também cobra e vem trazendo aí uma série de males. Queria que você aprofundasse esse tema, explicasse como isso, de fato, nos deixa doente. É. Nós temos o impacto dos poluentes que estão conosco, então nós respiramos matérias que não estão puras, nós alimentamos muitas vezes com alimentos que estão contaminados com os pesticidas, nós também consumimos alguns alimentos hoje transgênicos, então nós tivemos vários tipos de mudanças que aconteceram no decorrer desse período e quando você vê a alimentação da pessoa, muitas vezes a alimentação não é uma alimentação sadia. Hoje em dia, com a facilidade, muitas pessoas estão pedindo fast food. Não é que as pessoas não vão comer o fast food, a questão está na incidência. E quando a pessoa troca a comida de verdade, que é arroz, feijão, fruta, verduras e legumes, e ela insere no seu dia a dia sempre alimentos industrializados, esses alimentos, o que a gente precisa entender? Ele vem com uma carga de nutrientes químicos que foram adicionados, e esses nutrientes que estão ali, vamos assim dizer melhor, são os aditivos. Esses aditivos vão fazer o prolongamento da vida de prateleira desses alimentos. Só que esse impacto do shelf life aumentado desse produto faz com que dentro do seu organismo você tenha várias alterações. Mesmo porque a indústria alimentícia, para fabricar um produto, o produto tem que ser gostoso. E muitas vezes, para ser gostoso, eu preciso acrescentar vários produtos químicos ali, por exemplo, emulsificantes, edulcorantes, corantes, muitas vezes que vão contribuir para uma patologia. E a gente precisa entender, toda alimentação que nós consumimos hoje, ele vai impactar em 3 gerações. No caso de uma pessoa que está gestante, então, o que ela consome hoje, 3 gerações para frente ela vai estar impactando. Então, quer dizer, até no saúde do neto dela, ela vai impactar. Então, ela vai passar essa informação através do corpo dela, vai passar essa informação para o bebê. Então, por isso que cada vez mais as pessoas estão tendo os problemas de doença autoimune. E cada vez mais, por uma questão de trabalho, de escolha, a mulher está engravidando muitas vezes mais tarde. A mulher, quando ela nasce, ela tem a questão do ovário já formado com os seus óvulos. E cada mês você vai liberar um. Então, o impacto dos poluentes vão fazer com que esses poluentes fiquem no corpo da mulher. E se ela não fizer um trabalho para detoxificar antes dela ficar gestante, imagina uma pessoa ficando gestante com 40 anos. Quanto de poluentes ela tem no corpo dele?
diferente do homem. O homem tem o espermatozoide que é renovado. Então, a mulher, principalmente, se ela não fizer esse trabalho de despoluir ela, né, tirar os poluentes, ela vai impactar todo nesse processo que vai gerar uma futura doença autoimune. Então, cada vez mais nós vamos ter crianças com problemas de doenças autoimunes, algumas patologias, então a gente tem que cuidar de todo esse meio no qual nós vivemos. E fora a questão dos nossos pensamentos. Então, nossos estilos de vida, então se a gente não mudar todos esses pilares, cada vez mais nós vamos adoecer. Uma coisa que no Brasil não se trabalha, ou no Ocidente, de modo geral, é a medicina preventiva. Enquanto países orientais têm uma cultura mais estabelecida, mais sólida sobre a medicina preventiva, aqui não. Isso precisaria mudar também, não é? Precisaria mudar sim. Na verdade, você tem que procurar ajuda não somente quando você está doente, mas para você fazer uma prevenção. Eu faço no consultório um trabalho para quem quer ficar gestante, onde vai o marido, vai a esposa, a gente faz todo o trabalho para detoxificar, desparasitar e nutrir a célula. Veja, se os dois praticamente eles conseguem ficar um pouco mais limpos, e aí você equilibra a nutrição, na hora que vai formar o bebê, 50% do pai, 50% da mãe, a probabilidade de nascer uma criança com uma doença autoimune ou até mesmo algum outro tipo de patologia, você diminui a margem. Agora, quando a mãe simplesmente acaba ficando gestante, ela já tem uma certa idade, a grande probabilidade de ter uma criança autista ou vários outros tipos de patologia é muito grande. Isso vai impactar, assim, de uma forma que as pessoas muitas vezes não conseguem mensurar isso, como que vai ser. Então, hoje o acompanhamento tem que ser sempre multidisciplinar. Não é só simplesmente fazer acompanhamento com a gineco, não. Tem outros profissionais que devem fazer parte. Doutora, agora a senhora toca num ponto preocupante, né? Porque essa questão da idade da mulher, quando ela engravida, e você comentou, isso está cada vez mais longínquo, né? Quer dizer, tem cada vez mais uma tendência natural de gerar problemas para a criança e, consequentemente, a vida toda, né? Até que ponto isso é um problema comportamental, cultural, que a gente precise, de fato, trabalhar? A gente sabe que tem outros fatores econômicos, emprego, etc., que também fazem parte desse cesto de sentimentos, de preocupações e tal. Até que ponto a gente poderia administrar isso? É uma questão da gente colocar para a sociedade refletir sobre esse ponto? A mulher pode ficar grávida desde que ela tenha boas condições de saúde, por volta de 35, 40 ou até mais. Só que deve ser feito um trabalho antes, tanto com o futuro papai e futura mamãe. É nesse aspecto que eu estou me referindo, que simplesmente, se ela acaba ficando grávida e só faz o básico hoje não está trazendo saúde para as pessoas. E como a gente tem que mexer com essa questão de uma prevenção, a gente tem que entender que cada vez mais nós estamos vivendo mais. Então, se hoje você tem uma expectativa aí de 80, 90 anos, e essa criança ela já nasce com alguns poluentes que já vêm da mãe, ela já vem intoxicada pela mãe ou pelo pai, e a mãe muitas vezes também não se alimenta da forma adequada, ou já fica gestante, já desnutrida, não está equilibrada todas as vitaminas, então nós vamos ter problemas de saúde. Então você vai ver que hoje as crianças com autistas, ou espectro autista, ou mesmo síndrome de Down, cada vez cresce mais. Então a gente tem que parar e pensar o que nós estamos fazendo de errado, porque o nosso corpo vai refletir nas coisas que nós fazemos. E muitas vezes que falta um pouquinho de orientação, porque te garanto, se as pessoas souberem desse tipo de informação, às vezes acontece da mulher ficar grávida, mas se ela já está planejando, ela vai fazer um trabalho antes. Sobre alimentação específica causadora das doenças autoimunes, quais são os piores alimentos que consumimos que levam a esse estado? Eu faço no consultório o pedido, né? E a pessoa encaminha para um laboratório, ela faz um orçamento e ela vai fazer um exame de sangue, na qual ela vai verificar os alimentos na qual ela tem as sensibilidades. Isso é totalmente diferente de alergia, tá? Uhum. A alergia é mediada por IgE e essa daí é mediada por IgG. Numa regra geral, nós sabemos que nós temos alguns alimentos que são potenciais a ter doenças autoimunes, mas para não ser uma coisa igual para todo mundo, e mesmo porque nós somos pessoas parecidas, mas metabolismos que reagem de forma diferente, eu faço o exame.
Então, ela vai para o laboratório, faz o exame, na qual vai aparecer os alimentos na qual ela tem sensibilidade. Mas eu vou te dizer que nesses 25 anos de profissão, na minha parte clínica, eu vejo que 98% das pessoas, quando elas vêm com o resultado do exame, elas têm problema com a dificuldade do trigo, se não dá o trigo da gliadina, que é uma substância que está ali dentro do trigo, e a proteína do leite. Por quê? São proteínas ali grandes, de difícil digestão, e muitas vezes tem vários agrotóxicos também que são permitidos no Brasil e que é proibido lá fora, tá? Então, assim, dentre os outros alimentos, vão ter inúmeros que vão aparecer também, mais a proteína do leite e o trigo e o glúten, na verdade, e pode ter a gliadina, porque na questão do trigo pode aparecer 3 substâncias ali diferentes. São as que mais são campeãs, vamos assim dizer. E outro problema que a gente está tendo aqui no Brasil é a questão da soja. Não que a soja é ruim, é que a soja aqui, como o Brasil exporta muito, tem a questão dos contaminantes, que são os agrotóxicos, e essa mutação genética, muitas vezes, que eles estão fazendo, coisa que no Japão e outros países eles consomem a soja e eles não têm nenhum tipo de problema quanto a isso. Ao contrário, a soja é preventiva para uma série de coisas, inclusive câncer para a mulher. Então, a gente tem que entender. Às vezes o pessoal pergunta o que é bom, o que é ruim, mas é bom para quê, em qual momento está se consumindo. Então, nas doenças autoimunes, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com soja, com a questão da proteína do trigo e com a questão da proteína do leite também. Esse outro lado das exportações. Acaba se utilizando recursos para poder ter uma quantidade maior no mercado disponível, o mercado externo se aproveita do que temos de melhor e o inferior acaba ficando dentro do país, não é? Com certeza. E mesmo porque a vaca, para produzir o leite, fora a questão dessa proteína, que já tem uma dificuldade para ser digerida, porque o bezerro é enorme, eu não sei nem quanto pesa. Então, já é feito pro bezerrinho, não é feito para nós. Sim. Tem a questão do tamanho da molécula. Nós temos também os hormônios, muitas vezes é utilizado na vaca para ela produzir leite aí um tempo muito grande. Então, ela não tem um período que ela vai ficar gestante, que ela vai produzir leite. Muitas vezes ela está ali gestante, está toda hora produzindo leite. Então, a carga de hormônio que é administrada para ela vai passar para nós também. Foi feito um trabalho científico que foi publicado, inclusive, que essa vaca que está confinada produzindo leite, ela libera uma enzima e que essa enzima depois é liberada no leite e na qual nós bebemos e nós ficamos mais nervosos e mais ansiosos. Quem tiver curiosidade, é só consultar o Google acadêmico, o trabalho científico está publicado. Então, não é falar mal do leite, não vim aqui para falar mal do leite, mas é que hoje ele acaba atrapalhando para algumas pessoas que têm dificuldade de metabolizar essa proteína. E essa proteína que não vai ser digerida da forma adequada, ela vai ser apresentada para o nosso corpo como um corpo estranho. E é esse corpo estranho que é apresentado dessa proteína, desse alimento, né? E ele vai reagir como se fosse uma doença, como se fosse um vírus, como se fosse uma bactéria. E ele vai lá no órgão-alvo da pessoa e vai começar a desenvolver as patologias, como, por exemplo, uma artrose. Ele vai lá, ele vai quebrar na articulação o colágeno. E aí vai ficar aquele desgaste, né? Porque vai ficar osso com osso e as patologias vão aparecer. Você pode prestar atenção que, geralmente, quando a pessoa tem uma doença autoimune, ela pode ter várias. Às vezes ela não fica, né? Ela é presenteada por mais de uma patologia. Por quê? Porque como o nosso órgão trabalha em sinergismo, um depende do outro, os outros órgãos vão perder essa questão da energia e vão ficar doentes também. Agora, doutora, a senhora coloca a questão do confinamento do animal, né? Quer dizer, a questão, pelo que eu entendi, não é propriamente o leite, mas sim o hormônio gerado em função de uma questão comportamental do animal. Ou seja, substituir por um leite de cabra, por exemplo, talvez não fosse a solução. Ajuda, não ajuda? Depende da pessoa, porque assim, a gente tem um aspecto da proteína, que é uma proteína grande. Em termos da proteína do leite de cabra, algumas pessoas toleram, outras não. Eu, particularmente, eu não tolero a proteína de cabra. Então, assim, por isso que eu falei da individualização de fazer os exames. Algumas pessoas que têm a proteína do leite, elas conseguem sim consumir ou de búfala ou de cabra. Então, a gente tem que entender como que é esse perfil da pessoa para você indicar o que é de melhor.
A questão do confinamento é que, assim, imagina nós, nesse período que nós vivemos, nós ficamos mais tristes, mais abatidos e a gente fica estressado. Então, é liberado, através desse mecanismo ali, é liberada essa substância na vaca. Então, são várias coisas que vão contribuindo, né, para que passe para nós também. Então, são várias vertentes. E tem a questão hormonal, que é utilizado para ela produzir leite por um período aí grande, para a gente consumir isso. Eu conheço um caso de um casal que o filho estava com problema de anemia e foi receitado leite de cabra. Ele é mais forte e para nós leigos o que dá para perceber é que ele é mais pesado e tem um sabor mais apurado também. Ele é de fato mais forte? É que tudo vai depender da alimentação, de como esse animal está sendo, nutrido. Porque você pode utilizar para ele ração, você pode utilizar várias vertentes que aí o veterinário que faz o acompanhamento. Em termos de composição, muitas vezes o de cabra pode ser mais nutritivo, sim. Tá. Em termos de, entre o cabra e o de búfalo vai ter mais cálcio. Mas o que a gente tem que entender, indiferente se vai ser o leite de vaca, cabra ou de búfala, o que é mais indicado naquele momento para o paciente, porque se ele não conseguir digerir de qualquer forma e continuar esse mecanismo, pode ser o melhor leite, mas ele vai causar um problema de saúde, um processo inflamatório. Mas foi bom até você comentar do leite de cabra, porque às vezes quando a mãe pega o resultado e até ela chega no consultório, ela já começa a arrancar os cabelos de desesperada. E ela muitas vezes ela começa a entrar em pânico. Então, assim, é uma boa sugestão, desde que a pessoa não tenha sensibilidade também à proteína da cabra também. Agora, uma questão importante. Várias pessoas começaram nos últimos tempos a apresentarem sintomas em decorrência de intolerância à lactose. Isso está relacionado também à maneira como esse animal que gera o leite é cuidado, é alimentado, ou também a questões ambientais? Conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos tendo uma secreção menor de uma enzima, que é a lactase. A lactase ela vai quebrar esse açúcar do leite, que é a lactose. Então, é normal as pessoas, depois de uma certa idade, vou falar ali por volta dos 30, mas isso vai depender de como que está o funcionamento interno das pessoas, isso já vai diminuindo. O que acontece hoje é que é feito o exame de intolerância à lactose, mas, na verdade, a grande maioria das pessoas tem intolerância à proteína do leite. Fato é, essa semana mesmo atendi uma paciente na qual X profissional pediu para ela fazer exame de intolerância à lactose. Quando ela veio na primeira consulta, ela já estava bem debilitada, fiz todo o tratamento, ela teve uma melhora. E ela acabou cancelando a consulta essa semana porque ela teve que fazer o tal do exame e ela teve uma diarreia. Eu já, quando avaliei o quadro dela, jamais pediria esse exame de intolerância à lactose. Por quê? Hoje é feito da seguinte forma. Você vai até o laboratório, eles dão uma substância para você tomar que tem a questão da lactose e você vai ficar lá com acesso e você vai mensurar por 2 horas se a glicemia sobe ou se não sobe, é uma curva que eles vão fazer. Hoje nós temos outros exames genéticos que eu faço no consultório, eu colho a saliva e mando para o laboratório, sem sofrimento algum. Então, o que eu quero dizer, se a pessoa já tem uma intolerância ou não, por que eu vou fazer sofrer se eu já tenho uma técnica melhor? E aí você não vai impactar nessa questão. Por quê? Se a pessoa ela tem uma sensibilidade à lactose, ela vai ingerir um iogurte, ela não vai passar mal. Mas se eu der uma concentração maior, como é feita no laboratório, a pessoa vai ter diarreia, mal-estar, pode ter vômito, pode ser uma série de efeitos colaterais. Então, muitas vezes as pessoas toleram uma dose pequena, mas quando você vai fazer um exame, alguma coisa que você tem que ir para uma dose maior, ela vai passar mal. É nessa referência que eu quero dizer. Muitas vezes, se a pessoa ela tem uma sensibilidade leve, ela pode até consumir aquele alimento eventualmente. Há casos onde o leite, numa idade adulta, pode fazer o efeito contrário? Algum organismo esteja debilitado de alguma proteína e aquele leite poder suprir e trazer vitalidade para a pessoa? Sim, se a pessoa ela não tem nenhum problema metabólico com a proteína do leite, porque existem pessoas que conseguem digerir muito bem. E vamos supor um idoso. O idoso que ele gosta de leite, ele metaboliza bem, não tem nenhum problema. E ele não consegue tomar água. Nesse momento, o leite pode ser utilizado como uma forma de nutrição e como uma forma de hidratação, porque o leite é rico em água. Então, por isso que eu quero dizer, o que é bom, o que é ruim, tem que ser muito personalizado. Então, tem pessoas, tem idosos que tomam leite e se sentem muito bem.
Por quê? Porque eles conseguem metabolizar, eles conseguem digerir e desde pequenininho eles estão acostumados. E ele não tem uma redução dessa lactase, que é uma substância que vai fazer a quebra dessa lactose. Então, a gente tem que avaliar uma coisa muito individual. Hoje em dia, o que serve para você, de repente, não serve para mim. Na verdade, o grande mal da sociedade é querer generalizar tudo, É. né? As pessoas deveriam entender que cada ser é um ser único, um universo inteiro diferenciado dos outros e buscar soluções individuais. Isso. Não se basear em questões coletivas, que às vezes tem lá o seu grau de acerto, mas necessariamente não é a resposta em 100% para aquele indivíduo, não é? É. Na verdade, hoje a internet veio para trazer conhecimento, mas não é para usar um protocolo para todo mundo igual. Mesmo porque cada um tem um peso igual, um peso diferente, uma altura diferente e um metabolismo diferente. Então, a gente tem que personalizar as condutas e avaliar. Eu vou tirar o leite de todo mundo? Não. Eu vou tirar o trigo de todo mundo? Também não. Posso passar leite para todo mundo? Também não. Então, tem que personalizar, tem que conversar, ver como que é o metabolismo da pessoa, para que você não tenha nenhum tipo de comprometimento com a saúde da pessoa, porque muitas vezes a prescrição feita de uma forma errada prejudica a saúde do paciente. Sem dúvida. Doutor, às vezes a gente tem problemas que são mais sutis, digamos assim. Por exemplo, uma questão de hidratação da pele, né? Esse é um problema que poderia ser solucionável na base da nutrição, de um cardápio específico para aquela pessoa. Tem situações mais leves que podem ser, entre aspas, naturalmente resolvidas? Tem, por exemplo, olha, você está falando de hidratação da pele. Primeiro norte, saber se a pessoa toma água, porque se a pessoa não toma água, a pele vai ficar desidratada. Levando em consideração que uma pessoa que ela toma água, hoje a gente tem a questão da alimentação que nós podemos prescrever, colocar ali para o paciente. Tem a questão de fitoterápico, por exemplo. Claro que eu vou dar uma dica, mas não é para todo mundo sair comprando, porque eu estou dando uma ideia de como funciona. Nós temos o óleo de borragem, que ele funciona junto na nossa pele com ceramidas. O que é isso? Ele vai fazer com que ele faça uma proteção na nossa pele, que nós não perdemos essa água que sai dos nossos poros. Então, a pele evita de desidratar. Se você pega uma mulher que ela está entrando na idade da menopausa, próximo desse período de 40, 50 anos, ela começa a ter uma diminuição hormonal e ela começa a perder essa hidratação da pele. Então, o óleo de borragem, alinhando a alimentação, fazendo todos os ajustes, é bem bacana. Só que a pessoa tem que entender, não é porque agora eu falei do óleo de borragem, todo mundo vai sair para comprar o óleo de borragem. É o fitoterápico? É feito da planta? É. Mas será que naquele momento é isso que você está precisando? Ou, de repente, você pode ter uma carência de vitaminas, por isso que as suas células não estão conseguindo fazer o trabalho de manter essa hidratação e o óleo de borragem nem vai fazer efeito. Então, conversar com o paciente, entender o motivo que está levando a isso, né? É uma boa informação, porque às vezes a pessoa toma 3 banhos por dia, não é que a pessoa não vai ficar limpa, não é isso, mas 3 banhos por dia a gente tira aquela hidratação normal que tem na pele, ou ela toma banho com um chuveiro muito quente. Então, veja bem, se o problema é o chuveiro muito quente, eu não preciso passar o óleo de borragem, eu tenho que falar para ela, olha, a temperatura da água tem que ser ajustada. É isso que as pessoas têm que entender. Qual é o motivo? Uma coisa importante, só para a gente ilustrar e terminar esse assunto sobre doenças autoimunes, quais são as doenças autoimunes mais frequentes que hoje acabam assolando, de maneira geral, as pessoas? Diabetes é considerada doença autoimune. Todos os tipos? Isso. Artrite, tem artrose, temos os lúpus, nós temos, eu não vou lembrar todas de cabeça, mas diverticulite, colite. Então, assim, nós temos várias patologias. Hoje tem mais de 50, infelizmente eu não vou gravar. A doença celíaca também é considerada doença autoimune. Tem várias doenças hoje que tem, cada vez mais estão aparecendo mais doenças. Então, o que a gente precisa entender? Nós precisamos tratar as causas, por que levou essa questão da doença autoimune. Nós temos problemas hormonais, nós temos problemas com os contaminantes dos poluentes, nós temos disruptores endócrinos que estão presentes nas garrafinhas de água, nos plastificantes que nós temos contatos hoje em dia. Então, é sempre conversar com a pessoa para entender o que levou e qual foi o gatilho. Nós podemos passar por problemas na nossa vida, só que cada um vai reagir de uma forma. E, às vezes, naquele momento
que vem a doença autoimune, sempre tem um gatilho. E o gatilho muitas vezes é morte de um familiar, muitas vezes pode ser a perca do próprio emprego. Então, a gente tem que entender, o tratamento é multidisciplinar, com psicólogo, com médico, com nutricionista, porque cada um vai fazer o seu trabalho mediante ao paciente que tem uma doença autoimune, que ele deve ser tratado. No aspecto físico, eu entendo que tudo isso é extremamente propício e necessário envolvendo o tratamento completo da pessoa. Às vezes, numa doença que você cura fisicamente, como mudando a alimentação, também ela vai ter ainda um espaço emocional que precisa ser trabalhado para não voltar à manifestação no corpo físico. Mas na tua área, dentro de uma doença autoimune, a mudança de hábitos alimentares realmente traz uma cura ou chega perto da totalidade de curar aquele indivíduo? A doença autoimune, a gente não vai falar para ele que ele vai ser curado. Ele vai diminuir a questão dos sintomas e o problema do órgão-alvo. Então, se você tratar ele como um todo, ele vai melhorar bastante. Aquela doença autoimune pode ficar ali paradinha, não se manifestando naquele momento. Isso que é muito importante numa doença autoimune. Por quê? Porque se você não cuidar desse paciente com a doença autoimune, ele vai aparecer outra doença autoimune. Cada vez mais ele vai tomar mais remédios, mais medicamentos, e a gente tem que entender que tem tudo um preço na vida da gente, tem um efeito colateral. Então, ele tem que entender, quando aparece uma doença para ele, ele tem que mudar alguma coisa na vida dele, seja o aspecto da alimentação, estilo de vida, se ele dorme ou não. Tem paciente hoje ficando com doença autoimune também porque não dorme, troca o dia pela noite, não por motivo do trabalho. O corpo fala. O corpo fala. Eu brinco, falo que o corpo da gente passa o WhatsApp pra gente todos os dias. Só que a gente tá correndo pra lá e pra cá, correndo atrás do dinheiro, e a gente não escuta. Então, assim, a gente tem que mudar. Alimentação, fazer atividade física, dormir, descansar também, repor as vitaminas, detoxificar, porque as pessoas estão poluídas, desparasitar, tem que mudar tudo. A partir do momento que a pessoa tem uma patologia, ela está tendo a oportunidade de melhorar como pessoa. E se ela não entende a mensagem, aí ela vai ter grandes problemas, porque ela não está entendendo que ela está recebendo uma mensagem internamente, que ela está fazendo algumas coisas erradas. Doutora, essas mudanças são sempre muito lentas, né? Mas acho que já existe um movimento nesse sentido, né? Hoje, bem ou mal, as pessoas são mais conscientes do que há 5, 10 anos atrás, né? Muito embora nem sempre você veja, bom, se eu estou com uma doença, algum problema anterior existe que provocou, né? Você tem que mudar sentimentos, comportamentos e por aí vai. Até que ponto a gente está preparado para uma nova, por exemplo, a questão da saúde mental hoje está muito em voga, mas culturalmente é uma preocupação nova, né? Há poucos anos se começou a falar disso e agora a pandemia meio que intensificou, né? A gente vê, inclusive, campanhas dentro de empresas, tal, visando essa saúde mental. Qual a sua recomendação para que a gente possa melhorar isso, ganhar celeridade, um entendimento melhor sobre esse assunto? Primeiro, a pessoa precisa querer mudar, porque a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Se a pessoa quiser ajuda, hoje em dia, ela consegue passar em profissionais que eles vão dar o norte, se vai fazer terapia, se ela vai fazer uma yoga, eles vão orientar da forma que deve ser feito. Agora, se a pessoa não quiser, ela não vai fazer nada. Ela pode ir no melhor profissional, ela não vai conseguir mudar. A gente sabe que mudança de estilo de vida é gradativa, não vai ser de hoje para amanhã. Mas se a pessoa quer, ela começa a encaixar na agenda dela algumas orientações na qual ela recebeu e ela consegue mudar devagar. E o corpo dela entende que ela já começou a dar o pontapé inicial, ela já está mudando. O corpo dela começa a responder de uma forma positiva. Agora, quando o corpo dela também entende que ela não fez nada, ela não está mudando nada, ele também não vai mudar em nada e não vai ajudar também. Doutora, nós estamos ao vivo também pelo YouTube e, além de quem nos acompanha pela rádio, está ao vivo também no YouTube o Eco Bagatti. Eu recebi uma questão aqui do Felipe, que era da Fiesp, está perguntando como organizar um cardápio dentro de uma indústria para que os funcionários que ali almocem ou vão jantar, se tiver turno noturno, possam ter um desempenho melhor. Na verdade, quando você trata do coletivo, você tem que fazer uma orientação mais generalizada.
Já pelo fato dele conseguir tirar ali do cardápio dele a questão das frituras, vai ajudar bastante. Porque a fritura não vai fazer bem para ninguém. Claro, olha, uma vez no mês eu vou comer alguma coisa frita, não vai ser isso que vai matar. Se ele conseguir na empresa na qual ele trabalha já tirar essa questão da fritura, já vai ajudar. Não colocar muito carboidrato, que às vezes a pessoa coloca polenta, macarrão, arroz e feijão. Então, já ajuda também. A questão de aumentar a incidência de mais verdura refogada, mais alimentos naturais, mais alimentos verdes vão ajudar bastante de uma forma generalizada e vão aumentar a produtividade. Por quê? Quando o trabalhador ele consome muito carboidrato, ou ele vai consumir, por exemplo, uma feijoada, uma alimentação mais pesada, ele vai diminuir o rendimento do trabalho dos funcionários. Alguns funcionários se queixam que devem estar com um pouquinho mais de sono. Então, tomar a atenção nessa questão do ajuste de carboidrato, quanto na questão da fritura, deixando uma alimentação com uma preparação um pouco mais leve, vai facilitar o rendimento do trabalho também dos funcionários. Nem toda empresa acaba tendo um nutricionista organizando o cardápio, não é? É uma falha também. Algumas empresas não têm, né? Pelo Conselho Regional de Nutrição, eles obrigam que uma empresa que está administrando serviço de alimentação tem que ter uma nutricionista, mas a gente sabe que tem algumas empresas que não têm também. Falta muito essa questão preventiva no Brasil. Também é uma questão de organizar, de fato, melhor a vida das pessoas para ter um resultado melhor e mais saudável. Bom, a gente falou sobre doenças autoimunes, vamos falar de um outro tópico importante que a doutora Rita desenvolve, que é um trabalho envolvendo a parte quântica, a terapia quântica, onde a água, esse bem precioso, é um dos principais pontos do trabalho. Primeiramente, eu gostaria que você explicasse o que é a terapia quântica. É um termo que cada vez mais as pessoas escutam, leem, veem alguém falando a respeito, mas ainda há um conhecimento vago ainda a respeito disso. A terapia quântica vem da física quântica, então não é nada que começou agora. Se você for pegar vários trabalhos de livros, por exemplo, em 1800 já se falava da física quântica. A física quântica ela vai trabalhar a questão da informação, da energia. Então, nós somos feitos de átomos, nós somos feitos de energia. Nós sabemos que nós temos a carga de prótons e de elétrons. Hoje, que as pessoas sabem muito é da questão do pH. O que é pH? O pessoal fala, é 7, é 14 ou é neutro. Mas quando a gente vai entender essa parte da física, a gente tem que entender. Quando a gente tem uma carga grande de prótons, nós estamos mais acidificados, que fica o pH abaixo de 7. Quando nós estamos com uma quantidade maior de elétrons, nós estamos mais alcalinizados. Então, o nosso corpo, ele tem essa célula, essas várias moléculas que nós chamamos, e que elas têm o funcionamento dela. Em cima disso, nós vamos ter toda a nossa carga de funcionamento de células, de mitocôndrias, que faz parte do nosso corpo. Mas se a gente for ver de onde nós nascemos, tem essa questão atômica. Então, o que acontece da ressonância quântica? Nós temos a questão das ondas. E as ondas a gente aprende na escola que a gente tem a onda elétrica, a onda de energia. Só que, como que vai funcionar o tratamento com essa questão da energia quântica? Nós vamos trabalhar a questão da informação. Então, quando nós nascemos, nós recebemos a informação dos nossos órgãos. Cada órgão tem uma informação de vibração em hertz diferente. A mesma coisa acontece com o nosso estado quando nós estamos felizes, quando nós estamos tristes. Então, nosso corpo ele entende as coisas com informação e tem nossos receptores, por exemplo. O nosso pâncreas tem um receptor, nosso cérebro tem outro receptor. E cada um vai funcionar no seu devido local. A informação quântica, que é o tratamento pela biorressonância, ele vai trabalhar com essas ondas de energia, equilibrando essa energia do órgão, que seja, trazendo a informação do órgão. Então, por exemplo, você está fazendo um tratamento que você está com gordura no fígado e você está recebendo X medicamento que o seu médico prescreveu. Tá. Muitas vezes, medicamento ele não consegue assimilar de uma forma adequada, porque ele não consegue que o seu receptor
absorva de uma forma adequada esse medicamento que foi prescrito. Então, a biorressonância ele vai trabalhar essa questão da informação. Então, nós temos lá gravado no aparelho a informação do fígado. Eu vou passar com o aparelho a informação do fígado para o paciente, de um fígado que tem uma saúde boa, para que ele tenha uma energia. Eu brinco sempre com o paciente e falo, olha, não adianta ter uma boa televisão em casa, se hoje a empresa que fornece energia elétrica não forneceu, está fazendo manutenção. Eu posso ter um medicamento muito bom, mas se meu corpo ele está perdendo esse receptor, ele está perdendo essa energia, ele não consegue absorver e responder de uma forma adequada. Então, o aparelho ele não vai deixar que o paciente tire a medicação de uma hora para outra. Eu já tive pacientes que nós conseguimos, depois do tratamento, retirar. Mas eu deixo muito claro que a gente não promete que vai retirar. O que a gente consegue equilibrando essa energia é que o órgão responda de uma forma melhor. Por quê? Porque ele consegue assimilar. Então, o tratamento da biorressonância, ele trabalha a questão do receptor, que é a informação. Então, vamos lá. Se eu limpei esse paciente, tirei os metais pesados, porque os metais pesados vão trabalhar no mesmo receptor que vai entrar hormônio, vitamina e remédio, você tem uma entrada para 3, fica o jogo das cadeirinhas, onde, por exemplo, você está com uma cadeira no meio e todo mundo quer sentar na hora que a música para. O nosso corpo é a mesma coisa. Você tem a medicação, a vitamina e você tem também o remédio. Muitas vezes tem o poluente. Você tem 3 ou 4 substâncias em volta do receptor. Quem vai entrar? Aquela que conseguir sentar. Então, quando você trabalha aqui a biorressonância quântica, você vai fazer essa limpeza desse receptor. E esse receptor vai conseguir facilitar o tratamento do paciente. Então, você equilibra limpando o receptor, mandando a informação do órgão. Você pode mandar a informação na qual aquele nutriente não está chegando na célula, porque para a gente aparece tudo medido em números, porque os físicos já fizeram todo esse trabalho para mensurar. E quando você mensura isso, ele consegue mensurar para você qual é a quantidade que está chegando. Hoje nós estamos acostumados com exames de sangue. O sangue é o que está circulante. E na biorressonância eu vejo o que está chegando na célula. Tá? Então, não tem nada a ver com passe, que tem gente que acha que tem a ver com passe, tem gente que acha que tem a ver com religião, não tem nada a ver com isso. Você vai trabalhar a questão da informação. Algumas pessoas, elas são muito tradicionais e elas não querem usar o aparelho. Então, nós temos no Brasil algumas empresas que já colocaram a informação no frasco, tanto no gel ou em gotas, e aí eu prescrevo o gel em gotas, mas na verdade o trabalho é o mesmo. A única coisa que com o aparelho eu consigo fazer a leitura e consigo identificar. Eu verifico pelo órgão-alvo da queixa da pessoa, ou muitas vezes pela íris. Então, você consegue codificar e as possíveis patologias, você consegue verificar por biorressonância magnética aquilo que a frequência está informando para você. Então, é algo muito científico, né? Nada que as pessoas criaram de hoje. Se você for ver, Einstein já falava, tem vários outros estudiosos que falavam no passado. Na realidade, há séculos você tem esse conhecimento de uma outra linguagem. Só mudou a forma de falar. E a tecnologia que evoluiu e hoje proporciona, né, essa coleta através de outros meios. Doutor, a gente está falando muito sobre nutrição, sentimentos e, acima de tudo, energia, né? Nós tivemos alguns episódios atrás onde entrevistamos o Tumbá, que ele é do Centro Africano, né, Cultural Africano. E ele tocou num assunto... Só cita que a entrevista foi feita no canal de TV. O pessoal que está acompanhando só pela rádio, o Eco Bagagens também está na TV para mais de 175 países. Acompanha o nosso canal no YouTube. Mas também no YouTube. Dos programas que nós falamos sobre ancestralidade e nós fomos entrevistá-los sobre a cultura africana, como eles enxergam uma série de coisas. E um dos pontos levantados é que lá, quando você consome um produto, seja uma verdura, um arroz, uma batata, etc., na verdade, você está recebendo a energia da terra. Correto, isso mesmo. Ou seja, a forma como você se relaciona também interfere. De outro modo, o mesmo alimento, se você consumir de uma maneira mais consciente ou mais desavisada, digamos assim, interfere em como o organismo reage, né? Interfere. Ele pode ser
o quão bom ele será para mim interfere também. Os alimentos, ele tem a energia deles, eles são seres vivos. O que a gente precisa entender é cada alimento vai ter uma energia diferente, uma frequência diferente. Então, quanto mais alimento cru eu consumo, eu estou recebendo aquela energia daquele alimento. Quanto mais cozido, até no micro-ondas, que o micro-ondas, como todo mundo acha, não perde a vitamina, só que o micro-ondas tira a energia daquele alimento, são coisas diferentes. Então, o modo que eu preparo é muito importante. O que a gente tem que entender? Se a pessoa que preparou a sua comida preparou com raiva, aquele alimento, ele vai receber informação da raiva. Se aquela pessoa gosta do que faz, preparou aquela comida com todo amor, a comida ela vai ter até um aspecto de nutrição diferente, porque as células estão diferentes. Fizeram um trabalho, inclusive, com a água, onde colocaram a água e colocaram a música para ela escutar, vamos assim dizer. E você viu que os cristais que foram formados dentro dessa água foram muito bonitas. Quem tiver a possibilidade, o artigo também foi publicado. Então, a forma com que eu conduzo, que eu pego aquele alimento com amor, que eu gosto dele, ou que eu vou fazer com amor, ele vai impactar totalmente na saúde da pessoa. Por isso que a gente fala, se você prepara o seu alimento, você sabe como que você está preparando, além da matéria-prima, o amor que você coloca. Quando as outras pessoas preparam, será que elas colocaram amor? Será que elas prepararam com os ingredientes certos? Mas isso impacta demais. Só que às vezes as pessoas acham que é tudo besteira, mas impacta bastante. Que era até slogan de uma marca, na verdade, preparar com amor é muito mais do que... Isso, preparar com carinho. Isso é tudo, né? Tudo que você faz com vontade, porque você gosta com amor, vai dar um resultado positivo. Quando você vai em algum lugar pensando que não vai dar certo, tem duas alternativas. Ou você não vai chegar, ou não vai dar certo mesmo, alguma coisa de errado. Então, o que nós pensamos, ele também influencia na nossa vida. Acho que a grande questão do ser humano é saber lidar consigo próprio, entender o universo que o cerca. Essa questão de sentimentos na alimentação tem muito a ver também com... Vamos voltar a falar um pouquinho sobre gado numa outra esfera, a esfera do consumo de carne. A forma como você abate um animal. Também. Se o animal é abatido com uma forma mais branda, né, mais amena, você tem aí, logicamente, o impacto daquelas emoções que o animal sente ao morrer para virar consumo. As próprias religiões, de certa forma, no passado enfatizavam muito o agradecimento na refeição, de você ser grato à divindade. E isso gera também sensações positivas que acabam harmonizando o seu contato com o alimento. Só que, infelizmente, a gente vive num mundo extremamente caótico em termos de conhecimento, porque quando as pessoas dizem, eu não acredito em energia, mas você não vê o ar que você respira. E o ar, você não vive 5 minutos sem oxigênio. Ninguém nunca viu. E é energia. E energia. E se faltar ar, o pessoal sentiu. Eu escutei de um paciente outro dia. Nossa, eu não sabia... Foi palavras dele, né? Eu não sabia que respirar era tão gostoso. Quando o médico me tirou... Ele falou, quando o médico tirou dele a questão do oxigênio, ele pela primeira vez deu uma respirada sozinho, que ele sentiu aquele ar geladinho entrando, ele lembrou do início da vida dele, que quando você leva uma palmadinha, você começa a respirar. Então, conforme a gente vai vivendo, a gente perde uma série de conceitos, uma série de coisas. Então, tudo que nós fazemos hoje é um colapso de energia. Ninguém vê a fibra ótica, a energia que está passando ali para passar a internet para a gente, mas infelizmente tudo depende de energia. Se você não tiver uma boa energia em qualquer aspecto, seja na questão mental, da sua saúde, do seu trabalho, nada vai fluir da forma adequada. Vamos falar um pouquinho também sobre a água. A água é um bem precioso. 3/4 do planeta são de água, nós somos 3/4 de água, mas a água ainda pode ser utilizada no benefício maior, que é de uma cura plena do ser humano. Como que o seu trabalho enfatiza esse lado, esse aspecto? A primeira coisa que eu pergunto se o paciente se ele toma água, porque se ele não toma água, ele não vai fazer a limpeza e hidratação do corpo, que nós temos que entender como o nosso corpo tem muito líquido, para o nosso sangue circular de uma forma adequada, ele precisa de água. E se ele não toma água, as hemácias, as células que estão passando dentro ali dos vasos, vão passar, vamos assim dizer, raspando, prejudicando os próprios vasos, as próprias artérias.
Fora essa questão de eu perguntar se o paciente toma água ou não, que é muito importante a questão da hidratação, é qual é o tipo de água que ele consome. Se é um paciente que ele consome muita questão de água ácida, a gente sabe que esse organismo, como eu falei, se ele tem muito prótons, ele está ficando muito acidificado, que ele vai levar a uma patologia. Quando a pessoa tem uma alimentação mais alcalinizante, que ele tem mais elétrons, ele recebe alimentos mais alcalinos, ele vai ter mais saúde, mais longevidade. Eu posso utilizar também a água no consultório através do procedimento de detox, que é um aparelho que eu tenho lá, onde você coloca o paciente de molho com os pezinhos. Eu escolho a energia que eu quero transmitir, que seria para detoxificar, que pode ser um parasita, uns poluentes, pode ser agrotóxico, e o que as pessoas não levam em consideração é que muitas pessoas hoje têm parasitas, e essas parasitas, quando estão dentro do corpo da gente, eles vão eliminar toxinas. Se a gente não eliminar essas toxinas, as pessoas também ficam doentes. Bom, preparo aquela aguinha lá do paciente, deixo ele com os pezinhos lá, porque através dessa energia que vai passar através dessa água, através de um eletrodo que é colocado lá, ele vai, através dos nossos poros do pé, puxando essa substância na qual nós precisamos tirar. Então, é uma outra forma que eu uso a água. Uma outra opção que eu uso também, como eu comentei desse aparelho da biorressonância quântica, ele tem um recipiente na qual a pessoa pode levar sua garrafinha de vidro, porque não tem tanto contaminante assim. Eu pego uma água filtrada e nela eu vou passar a informação que eu estou verificando que está faltando de vitaminas, de fitoterápicos ou até mesmo de homeopatia, e ele vai levar para casa dele a informação, que é a mesma informação que a indústria fabrica e coloca no frasquinho ou no gel. Então, eu dou personalizado para ele e ele vai consumir essas gotinhas na casa dele. Por quê? Porque tem a frequência do ativo, é informação. Então, por exemplo, se ele está consumindo, vamos supor, uma metformina que ele está com diabetes. Eu vou lá, pego a frequência da metformina, porque o médico está querendo aumentar a dose, eu passo a frequência e informação na água. Então, ele não vai precisar aumentar a medicação, porque eu estou mandando a informação. Então, muitas vezes o remédio que a pessoa faz uso não está fazendo efeito, é porque ela não consegue, o receptor dela está sujo, ela não tem informação. A partir do momento que você passa essa informação, o resultado vai mais positivo. Eu tinha uma paciente aí, que ela há 10 anos tinha fazia um tratamento de tireoide e já estava com uma dose bem alta da medicação. Nós vamos tirar o remédio do paciente, como eu falei no começo? Não. Foi feito todo o tratamento através da biorressonância, passando a informação da tireoide, passando a informação dos nutrientes que precisavam daquela tireoide. A medicação dela caiu bastante. Isso quer dizer com que eu diminuí a possibilidade dela de ter uma segunda doença autoimune e a tireoide dela funcionar de uma forma melhor. Então, através da água que você consome na sua casa, ou seja, que eu vou usar no consultório, tanto para o detox como para levar informação do que você precisa, são várias coisas que você pode usar como ferramenta. Nós temos na China vários trabalhos que são utilizados, inclusive em hospitais, com a água. Então, a pessoa recebe vários produtinhos ali na água para que ela melhore o seu tratamento. Claro, na hora que você está com uma doença ali aguda, você precisa de uma alopatia, claro que o médico vai prescrever uma alopatia. Então, na verdade, a terapia quântica ela serve como coadjuvante para impulsionar o seu tratamento, auxiliá-lo. Luciano? Doutora, a gente fala de informação. A forma como ele recebe essa água também pode influenciar no tratamento. Isso, a forma como recebe a água é muito importante. Agora, mudando um pouco de assunto, algumas marcas de filtro de água prometem alcalinização da água. Isso é de fato funcional? Ele é funcional, sim. A gente só precisa saber se essa água é uma marca idônea. Nós temos algumas fitinhas que são comercializadas, na qual você consegue mensurar se realmente aquele valor que você pagou daquele filtro, ele está fazendo aquilo que foi vendido. Mas tem vários trabalhos científicos falando, até mesmo quem trabalha com a questão da ortomolecular, você vai nos congressos, você vê que a água alcalinizada, ela vai trazer vários benefícios para a sua saúde. Isso é bem cientificamente, está bem comprovado. Agora, quando a pessoa vai consumir a água, o principal fator que ela tem que observar é, de fato, o pH da água ou não?
Na verdade, o pH é importante, mas tem outros fatores, porque a água não vem água com líquido sem nada. A água tem uma parte de mineralograma. Quanto mais nutriente essa água tem, ela é melhor. Então, quando você for comprar, tem que dar uma olhada no pH, você tem que dar uma olhada na questão nutricional. Aquela água que tem menor quantidade de sódio é uma água mais bacana. Então, você tem que olhar todos esses fatores para você estar comprando uma água. Eu queria falar, dá para colocar de uma forma genérica quais os principais indicadores? Quando eu pego uma garrafinha de água na geladeira do mercado lá, como é que eu posso avaliar essa água? O quão melhor a marca A ou B? Vamos assim dizer, se você está no mercado, você vai ter aquelas escolhas, né? O que você pode olhar é ler o rótulo, você não vai olhar todos porque você está com pressa, Sim. você tem suas coisas a fazer. Olha pelo menos o pH. Olha o pH, vê o teor de sódio, se não é uma água que tem bastante sódio na sua composição. Eu digo para as pessoas para não ficarem sempre comprando água de garrafinha. Se ela tiver a oportunidade de comprar um filtro e colocar na casa dela, é melhor. Por quê? Aquele contato do plástico, ele teve contato com a água, que teve a transportadora que trouxe essa água, que aqueceu essa garrafa, e essa garrafa aquecida, ela vai tirar aquele plastificante e passar para a água. E aí esse plastificante, nós chamamos de disruptores endócrinos. Então, ele vai ocupar o mesmo receptor e o seu hormônio que você produz não consegue chegar onde deve. Então, tem várias coisas por detrás. Hoje no Brasil, para a gente comprar uma água de vidro, o preço, assim, muitas vezes é um pouquinho fora da nossa realidade. Qual o pH ideal? Pelo menos se você conseguir comprar acima de 7,5, tá bacana já ajuda bastante. Tá. Lógico, se você tá num lugar só tem uma água ácida, melhor tomar água que tem do que você ficar desidratado. O que a gente tem que entender, por exemplo, quando você toma uma água ácida, seu corpo vai ter que fazer uma série de reações químicas para ele tentar pelo menos deixar mais próximo da alcalinidade para fazer as funções dele metabólica. Porque a alimentação industrializada, geralmente que as pessoas comem, já é mais ácida. E se você vai lá, ainda toma um refrigerante que é ácido, aí você vai comer mais uns biscoitos que são ácidos, aí você consome mais fritura, mas tudo que é ácido, seu corpo só vive num ambiente ácido. Então, no decorrer dos anos, você vai ficar uma pessoa, por uma questão energética de prótons e de nêutrons, mais acidificada, que você vai gerar as patologias. Então, se você vai naquele lugar só tem aquela água, melhor do que nada. Mas se você tem uma oportunidade de escolher uma água mais alcalina, claro, quanto mais tempo você tem, que você vê que tem mais rico em nutrientes, tem várias outras coisas, porque vai depender muito da fonte. Tem várias marcas que produzem, por exemplo, se você pegar X marca, ela retira a água da fonte X, e a mesma marca ela tira da fonte Y. Na hora que você vai olhar a tabela de composição e pH e outras coisas que é avaliado também, de composição dessa água, são composições diferentes. Então, não dá aqui para a gente ficar taxando tal marca, mesmo porque nós não vamos ficar fazendo propaganda. Sim, sim. Mas a gente tem que entender que depende da fonte que eu coleto essa água, a composição da água é totalmente diferente. Mas a senhora deu uma outra visão, né? A questão de você consumir uma água de boa qualidade é também uma questão de equilíbrio energético. Isso, equilíbrio energético. Hoje temos filtros com ozônio também. Nós temos o ozônio falando aí de vários benefícios para várias pessoas. Só que a gente tem que entender o que é real hoje. Todo mundo consegue comprar um filtro de ozônio? Não. Todo mundo consegue comprar um filtro alcalinizado? Também não. Então, o que é mais barato hoje? Vamos pelo menos tomar uma água, que ela tá limpinha, e aí vamos investir na questão da alimentação, que a alimentação, pelo menos, o pessoal está tentando sobreviver, entendeu? Sim. Por quê? Porque às vezes comprar marca de X marca, não é todo mundo que pode pagar. Tem água que custa R$10 a garrafa. Então, assim, para a família... Água com gás é recomendável? Assim, ela vai ter os produtos químicos lá dentro. Então, nutricionalmente, aquela lista de ingredientes que vão estar lá vai impactar na saúde. Hoje, se a pessoa está com uma vontade de tomar uma água espremida com limão, tudo bem. Agora, se ela fica frequentemente tomando aquele gás que tecnicamente não faria parte do convívio da nossa alimentação, isso ao longo dos anos não vai trazer nenhum tipo de benefício, ao contrário. Algumas pessoas tomam água com limão em jejum de manhã. É recomendável? Se você não tem nenhum problema de saúde, você pode estar tomando.
A água com limão em jejum, ela vai trazer potássio, vai trazer os nutrientes que tá ali no limão. Tudo precisa ver como você se sente. Eu tenho pessoas que se sentem muito bem tomando água com limão. Tem pessoas que tomam água com limão, elas têm algumas sensibilidades que elas começam a ter dor no estômago. Então, a higiene é indicada. Agora eu falo para o paciente, não precisa todo dia você tomar água com limão. Come uma fruta de manhã cedo. E não precisa sempre ser a banana, porque as pessoas só comem banana. Pode comer qualquer outra fruta, varia a fruta da época, desde que você se sinta bem. Porque às vezes as pessoas não se sentem bem com determinadas frutas. Mas a água com limão, ela traz alguns benefícios sim. Por quê? Força muitas vezes aquela pessoa que não tem o hábito de tomar água de manhã. Naquele momento ela se habituou a tomar água. Então, por que não se é um motivo para ela ingerir líquido? Às vezes é um gatilho que você consegue ali mexer para que a pessoa desenvolva o hábito de tomar água. Então, nesse momento pode ser uma boa medida sim. Perfeito. A gente está chegando no finalzinho do programa. Felipe e Luciano fazer as considerações finais. Não, só queria agradecer a doutora mais uma vez conosco. Só um minutinho. O Vavá, o nosso técnico, está perguntando para a doutora, ele toma jaca, come jaca de manhã. É uma fruta recomendável para o café da manhã? Vavá, estou perguntando para ela se jaca, doutora, ele pode comer, como ele faz de manhã? Pode, só digo para ele variar, né? Para não ficar sempre na jaca. Vai para melancia, Vavá. Melancia, jaca, melão, abacate, vai variando, porque é que a gente tem que entender. Eu sou diabético, você sabe. Ele quer falar, pode falar. Eu sou diabético, então eu tenho já a minha bem balanceada mesmo. Se você quiser mais 5, 10 Não estou te ouvindo, Vavá. Ele tem diabetes. Vai, pode falar. Você quer mais 5, 10 minutinhos? Por favor, você deixa? A Paula liberou. Obrigado, tá bom? Paula. Depois eu faço aqui para ela mais 10, 15 minutos. Então você come uma jaca inteira de manhã, no café da manhã? Não gosto de jaca. A gente tem que tomar cuidado para quem é diabético, né? Tem algumas frutas, por exemplo, que aí, se você come uma porçãozinha de jaca, tudo bem, uma porçãozinha que eu tô falando, uma tacinha. Agora, se a pessoa já tem uma diabetes, ela vai comer uma quantidade grande de jaca, uma quantidade grande de manga, um cacho enorme, como se fosse meio quilo de uva, então a gente vai ter problema. Então, tudo na vida tem que ter moderação. Uma coisa importante, bom, a gente tem mais 10 minutos, né? Então vamos aproveitar. Existem divergências sobre você consumir várias frutas por dia, diferentes. Isso é mito e se encaixa também no organismo de cada pessoa ou realmente não é recomendável ou é recomendável? Qual a verdade disso? Uma média, a pessoa deve estar consumindo de 3 a 4 frutas por dia. Claro, diferentes, selecionando para que não seja sempre aquela que tem mais concentração de açúcar. O que aconteceu foi o seguinte, foi feito um trabalho científico falando da frutose no aumento da glicemia. Só que essa frutose que foi utilizada no trabalho científico foi um refrigerante, uma bebida açucarada. A fruta tem frutose? Claro que tem, mas uma proporção totalmente diferente. Então, assim, se você ficar naquele limite de 4, 3 frutas por dia, diversificando, e aí você pede orientação para o seu nutricionista, qual a fruta mais indicada mediante o seu perfil, ela vai te indicar. Agora, se a pessoa, as pessoas começaram a questionar essa questão, frutose, mas a frutose do trabalho científico foi o refrigerante e o suco, que não tinha nada a ver com o açúcar da fruta. Então, são coisas diferentes. E que a gente tem que entender, por exemplo, se você come uma laranja como se fosse uma mexerica com aquela película que é a fibra, eu não estou absorvendo toda aquela frutose que está ali, que é boa. Agora, se eu estou consumindo, por exemplo, um suco de laranja, não é que as pessoas não vão consumir suco de laranja, não é isso, mas ela só está consumindo aquilo lá que num suco vai 4 ou 5, vai depender de quanto sai de suco, e aí num único horário eu estou consumindo. Então, se uma pessoa ela consome 5 copos de suco de laranja por dia, aí eu vou falar, olha, amigo, vamos tomar cuidado. Aí sim você pode trazer prejuízo. Mas sim, o trabalho foi feito com as bebidas, né, que tem a base de frutose, que é um pouco diferente da fruta. Então, eu digo para a pessoa, tá com dúvida? Procure o seu profissional, vamos ver junto o que você pode estar comendo, quais frutas, mas numa regra geral, 3 a 4 frutas não vai trazer malefício para as pessoas. Traz mais malefícios o suco de caixinha, né? Agora, eu entendo que tem a importância de beber água de fato, água pura. Isso. Não exatamente dentro de suco, dentro de alimentação e tal. Isso interfere muito?
Interfere. Se você não consumir a água, o seu rim não consegue limpar o seu corpo da forma adequada, você não consegue eliminar as toxinas, aí cai naquela parte. Tem pacientes que até não bebem água, quando ele vai tirar sangue para fazer exame, não sai o sangue. Por quê? A gente tem que entender que o sangue ele começa a ficar mais, entre parênteses, né, mais grossinho, e aí ele começa, aquelas células, hemoglobinas, as hemácias, eritrócitos, para ele passar, ele está vamos assim dizer, mais sequinho, ele não consegue ter aquela fluidez. Então, a água vai impactar até nisso. Então, assim, é muito importante. Tem pessoas que têm tontura, tem pessoas que têm dor de cabeça por não tomar água. Então, por isso que eu falei, tem que conversar com a pessoa e entender. Você está tendo isso por quê? Porque senão, simplesmente, a pessoa dá lá uma medicação para dor de cabeça, mas será que ele precisava do remédio para dor de cabeça? Não. Nesse momento, se for esse aspecto que eu expliquei, ele precisava somente tomar um copo de água, Ou se seja, um hidratar problema melhor. de circulação, formigamento, às vezes é É bem como a possível. água Pode também tem um ser. impacto positivo em dores musculares. Sim, Muitas dores, fibromialgia. muitas Eu dores tenho musculares, paciente, ausência de água. não toma água, por isso que ela tem fibromialgia. É claro que você tem que abordar para ver o que tem por detrás. Então, as coisas têm que ser personalizadas. Não adianta falar, quem está com fibromialgia prescreve o quê? Não, não é assim que funciona. Tem que entender tudo o que acontece por detrás da vida da pessoa, senão você não vai conseguir ajudar ela, né? Agora, dicas simples e rápidas para as pessoas nesse momento do frio. Porque o frio acaba fazendo com que nós nos alimentamos de uma maneira um pouco diferente, né? Não dando tanta atenção para as coisas positivas, né? Procuramos coisas mais... também o chá e o café. Assim, se você toma café e é com moderação, você não tem nenhum problema, não vejo. Agora, se você vai tomar 1 litro de café, a que impacto essa cafeína vai trazer dentro do seu corpo? O chá, se você vai tomar, tem chás medicinais. Os chás medicinais, cada um vai trazer um benefício para a sua saúde. Então, se você diversificar, é bacana. Agora, por exemplo, não adianta uma pessoa tomar um chá verde se ela está com anemia e tomar esse chá verde na hora do almoço. Então, às vezes, aquele momento, tomar aquele nutriente, aquele chá, não é bacana. Mas, de contrapartida, se ela tomar esse mesmo chá num outro horário, que não tem uma proteína, vai ser bacana. É isso que as pessoas precisam vir no consultório para tirar as dúvidas. Ah, hoje está frio, eu quero uma comida quentinha. Por que não hoje fazer uma sopinha? Então, eu preciso sempre pedir o lanche? Não, eu nunca vou comer lanche, também não é isso que a gente está querendo dizer aqui. É que às vezes as pessoas podem mudar as preparações. Ou até mesmo, se eu comer sopa, por exemplo, eu fico com fome, faz um caldinho, toma antes da alimentação, já dá aquela sensação gostosa de aconchego. Depois você vai comer seu prato de comida que você está acostumado. Ah, tá com frio. Frio eu não consigo comer salada, algumas pessoas falam. De repente, comer os vegetais cozidos. Tomar por água. que não? A água também acaba Na sendo água, deixada de porque, lado assim, no frio. quando a pessoa toma sopa também, ela está se hidratando, se ela consumiu caldo. Ah, eu tô com dificuldade, não chego nem nos 2 litros. Será que a gente não pode estar colocando uma água, um chazinho quentinho? É uma forma de ajudar a pessoa também a se hidratar. Agora, eu ouvi muitos comentários dizendo o seguinte: se você almoça sem bebida, seja água ou suco, isso te dá uma outra condição, principalmente para trabalhar depois do almoço, né? Vamos falar claramente, dá menos sono, por exemplo, né? Tem realmente essa interferência? Qual a sua recomendação? O ideal da água e a hidratação é nos intervalos. O que a gente tem que entender? Por exemplo, se você vai lavar uma louça, você põe o detergente e vai lavar, sai a gordura. Se porventura sua esposa esqueceu de comprar o detergente, aquele restinho você vai colocar um pouco de água, a gordura tem dificuldade para tirar. Conforme nós nos alimentamos, tem a gordura, vários outros nutrientes. Se você consome o líquido, ele tem uma certa dificuldade de fazer a digestão, porque está tudo ali diluído. Se você se hidrata nos intervalos, a hidratação, você vai se alimentar, por exemplo, se você toma um copo de 300 ml meia hora antes de você se alimentar, aquele suco digestivo consegue ser preparado de uma forma adequada, quando você come, a sua barriga não está mais cheia de água, você consegue digerir melhor aquele alimento. Muitas vezes aquele sono da tarde vem porque a pessoa não consegue digerir bem os alimentos. Agora, se você deixa uma piscina lá dentro e você come, a digestão vai ser prejudicada. Muitas vezes você pode ter estufamento, você pode ter gases, você pode ter fermentação. Então, se você puder, na medida do possível, se hidratar antes, uma meia hora antes, uma hora e pouco depois, tudo bem. Ah, Rita, mas eu não consigo. Vai diminuindo aos poucos, de repente, pequenas goladas, né? Para você facilitar a sua vida também, ajuda bastante. Então, de fato, é mais saudável e dá mais disposição. É mais saudável e dá mais disposição. Uma coisa importante, né? Nós sabemos que
Muitas pessoas acabam comendo muito à noite, principalmente também no frio. E acabam também ingerindo bebidas para acompanhar a alimentação noturna. É mais difícil trabalhar essa mudança de hábito noturna? E como fazer? Muitas vezes as pessoas consomem mais coisas à noite porque elas estão mais ansiosas. Se ela está mais ansiosa, a gente tem que tratar o aspecto emocional dela. Então, de repente, colocar alimentação mais fracionada, colocar alimentos que reduzam essa questão dessa ansiedade, vai ajudar bastante. E orientar também, porque muitas vezes é uma questão de falta de orientação. E, às vezes, como as pessoas passam várias horas fora de casa, quando ela vai jantar, tem um aspecto da família, de estar todo mundo confraternizando. E explicar, pode comer? Pode, mas o que ela tem que entender, geralmente após a janta, você vai sentar no sofá. Se você não for gastar energia, a probabilidade que você tem, se você fizer isso por um longo da sua vida, por um tempo, você vai engordar. Agora, não é porque hoje é aniversário da sua filha que você vai fazer um jantar especial, que você vai tomar uma taça de vinho, que você vai engordar. Então, a gente também tem que ter isso em mente, porque as pessoas às vezes se culpam. Nossa, porque eu tomei uma taça de vinho e parece que engordei 5 quilos. Não é isso. A questão, você engorda não é porque você comeu um pedaço de bolo que você gosta. Você engorda por a conduta por um período grande que você faz. Então, assim, se a pessoa está consumindo grande volume à noite, trabalhar a questão da mastigação, se come rápido ou não, a questão emocional, por que ela está consumindo, porque tem gente que come demais à noite por um aspecto que está faltando dinheiro e ele quer desafogar as mágoas na comida. Então, tem várias vertentes que você tem que trabalhar ali. Também tem a ver com o tipo de programação que a pessoa está assistindo na televisão. Você tá vendo Tem um só impacto comida muito forte em cima do indivíduo, não é? O que ela está escolhendo ali, o que ela está colocando para dentro de si. O aspecto visual, se está aparecendo só propaganda de comida, você vai ter mais vontade de comer comida. Tudo isso tem... Os programas também, né, doutora? Se a pessoa vê uma coisa muito mais violenta, tensa, com informações negativas, também cria um impacto, não é? Com certeza, deixa você mais nervoso, mais irritada. Na verdade, a gente tem que selecionar bem todas as coisas, né? O ser humano é um universo muito mais amplo e muitas vezes as pessoas estão presas num único segmento, não acabam não liberando a mente para entender todos os aspectos que permeiam a nossa existência. Bom, estamos chegando ao final do Eco Bagagens. Luciano, suas considerações finais? Bom, queria agradecer a doutora Rita mais uma vez. Para quem acompanha o nosso canal, ela também já esteve conosco em outros episódios. É sempre bom, sempre enriquecedor e assunto não falta, né, doutora? Com certeza. Muito obrigado, seja bem-vindo outras vezes. Nós passaremos aqui o dia inteiro batendo papo. Melhor não, senão o Vavá vai querer consultar com a senhora aqui, viu, doutora? Obrigado vocês pela oportunidade. Fica à disposição quando vocês tiverem alguma dúvida. Doutora, rapidamente, vamos deixar os seus contatos para as pessoas também que quiserem conhecer o seu trabalho, consultar. Vamos falar telefone de contato, redes sociais. O Instagram, nutricionista, _ Rita Novaes. Tem o site www.nutricionista-rita-novaes.com.br e o telefone 9988251138. Maravilha. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Só lembrando o pessoal de casa, nós estamos também o Eco Bagagens na TV. Aqui no Brasil, o programa é exibido pelo VRT Channel, que é um canal que está na plataforma da Sul TV, na Europa pela Fox Internacional, na Ásia pela Asian TV, e todo sábado aqui na rádio também, ao vivo pelo YouTube, também na Rádio Nova Difusora, e também temos aí depois os programas, tanto de TV e de rádio, no nosso canal no YouTube. Agradeço a audiência de todos, a participação. Vavá, diminui o McDonald's à noite e a feijoada. A doutora falou que você não pode, tá bom? Um abraço a todos, um ótimo sábado, e fique com a programação da Rádio Difusora, que tem muita coisa boa por aqui.